Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você nesse dia a refletir comigo em Provérbios, capítulo de número 17, versículo de número 3, onde a palavra de Deus diz assim: O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Refletiremos nesse dia a respeito do tema coração à prova. O sábio Salomão, ele utiliza duas figuras típicas de seu tempo para apresentar o processo de purificação. Ao falar do crisol, que nada mais é do que um recipiente em forma de pote, normalmente com características refratárias, e esse crisol é resistente a temperaturas elevadas, no qual são fundidos materiais a altas temperaturas. Quanto ao forno, o qual era um espaço construído de tijolos, onde colocava-se madeira em uma cavidade, e na outra aquilo que se pretendia aquecer, assar ou purificar, por meio das altíssimas temperaturas nas quais esse forno se encontrava. Esse processo era literalmente efetivado. Então nós podemos perceber que Salomão, ele nos leva a refletir que o Senhor prova os corações. E neste caso, o crisol e o forno que Salomão está se referindo para o nosso contexto, para a situação em que eu e você vivemos, são as dificuldades diárias causadas pelas circunstâncias naturais ou até mesmo pelas pessoas. É comum, em nosso contexto, a figura de lares nos quais o exemplo citado por Salomão é uma realidade. Salomão diz, no versículo de número 1 desse mesmo capítulo 17, melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Devo dizer que também é muito comum em nosso contexto a figura de pessoas ingratas, sejam em nossas famílias, os nossos amigos, colegas, pois a memória das pessoas tem sido afetada pelo egoísmo. Basta olhar para os inumeráveis asilos e perceber que os pais que tanto se dedicaram a criar seus filhos são por estes agora abandonados à própria sorte. Nesses locais que os próprios filhos vão levá-los. E eu e você nós podemos observar no versículo de número 13 um alerta de Salomão para aquelas pessoas que são tomadas por esse egoísmo, por essa ingratidão. Salomão vai dizer no versículo 13 do mesmo capítulo 17: Quanto a aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Mas percebo ainda outra figura citada por Salomão, que é para muitos de nós o crisol e o forno, que é a figura da pessoa desonesta. Gente que não zelou pelo próprio nome e que buscará fazer o mesmo com o nome de outras pessoas. É interessante que, nesse caso, Salomão não está chamando a atenção para a figura do devedor, mas sim para a figura do fiador. Observe que Salomão vai dizer no versículo de número 18, desse mesmo capítulo 17: O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. Se observarmos atentamente o verso primeiro desse capítulo, perceberemos que não precisaríamos passar por essa prova de ter o nosso nome e o nosso caráter comprometido pelas ações alheias, pois a tranquilidade, ela reside em meio à simplicidade. E eu quero lhe dizer que tudo isso que aqui foi citado nos leva a perceber que o crisol e o forno são fatores externos que vão purificar a nós, que estamos em meio a tudo isso, que estamos inseridos em tudo isso. E ao olhar atentamente para isso, eu e você perceberemos que todos os dias o Senhor prova os corações. E o propósito dessa prova é respondido por nosso Senhor Jesus Cristo.
no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 8. Que eu e você possamos estar atentos a essa resposta e esse propósito de Jesus. Jesus vai dizer: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, esteja abençoando poderosamente a sua vida e que você possa entender o propósito estabelecido pelo nosso Deus, o intuito e qual, então, a intenção do Senhor, colocar o nosso coração à prova. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe poderosamente.